Tudo bem, pessoal? Os comentários sobre Demonic, filme dirigido e escrito por Neil Blomkamp, distribuição da IFC nos Estados Unidos. Vocês se lembram da época de lançamento de Distrito 9 e toda a repercussão positiva daquele filme? Os merecidos elogios para o diretor, especialmente pelo trabalho gráfico apresentado, a aplicação dos efeitos na trama. Até aí tudo bem. Mas muitos começaram com comparações descabidas, na minha opinião, do Blomkamp com outros realizadores da ficção científica. Isso colocou um peso muito grande na carreira do Blomkamp porque se imaginava que com um grande orçamento ele faria também uma ficção científica inesquecível. E aí ele apresentou Elysium e apresentou Chappie. E desde Chappie, inclusive, ele tem problemas para conseguir novos trabalhos. Em uma entrevista recente, o diretor disse que por conta de Chappie, ele acredita que a Fox e o Ridley Scott cancelaram o projeto de Alien 5, que teria a direção dele. Tendo em vista essa história e toda a carreira do Neil, o que eu imaginei de Demonic? Bom, seria um projeto de volta às origens, um projeto de baixo orçamento, mas que ele vai compensar com boas ideias, bons efeitos. E eu acredito que para o próprio diretor esse seria um filme importante de retomada e reconciliação com a sua própria carreira, porque nos últimos anos ele dá várias entrevistas falando sobre o fracasso de Chappie. Só que Demonic mistura conceitos e ideias que tornam a experiência muito frustrante. Elementos que você encontra em O Exorcista 2, mas também em vários games, desde Assassin's Creed até Silent Hill. E infelizmente essa combinação não leva a história a lugar algum, porque como ficção científica, Demonic é escandalosamente fraco. E como terror, bem, a gente nota desde cedo que esse definitivamente não é o ponto forte do Neil. E na minha opinião, a própria distribuidora já sabia que esse filme não teria apelo junto ao público, porque ao invés de promover a história, seja ficção ou terror, eles estavam mais interessados em promover a tecnologia de captura de vídeo volumétrico que é usado em Demonic em cenas de simulação. Ou seja, estavam tentando chamar atenção para Demonic pelo ponto de vista tecnológico do que propriamente pelo que é mostrado na história, pelo que é desenvolvido pelo diretor. Se fosse um drama familiar, um drama de reconciliação com o passado, um drama para lidar com traumas também, eu acredito que a base do que é apresentado em Demonic funcionaria até que bem. Aí até daria para entender o uso da tecnologia nesse filme, mas quando o diretor busca símbolos para sustentar um exorcismo high-tech, aí fica bem complicado. Carly, interpretada por Carly Pope, visita sua mãe, Angela, interpretada por Natalie Bolt, que está em coma. Após anos afastadas por um evento traumático, Carly aceita participar de um programa de realidade virtual para entrar no subconsciente de sua mãe, mas logo descobre que existe uma força misteriosa que é responsável pelo estado dela. De boa fé, eu acredito que o Blomkamp só produziu esse filme porque ele tinha certeza que o público iria adorar o conceito de simulação que é desenvolvido em Demonic, ainda que seja batido, que seja apresentado em filmes, séries e games. A diferença é que a trama de Demonic é tão fraca que os efeitos que deveriam causar interesse acabam causando distração. Existe inclusive um alinhamento com gráficos de games da década passada. Como existem várias cenas no subconsciente, o estilo gráfico de Demonic acaba sendo diferente também. Renderização incompleta, partículas na tela e alguns outros efeitos especiais para lembrar que aquele ambiente não poderia ser controlado. O filme aposta muito também em um mistério para lá de previsível e a construção de um grau de ameaça elevado, mas para uma ameaça que não afeta ninguém. Isso porque o Neil ele é diretor, roteirista e produtor. Para mim, Demonic é um exemplo perfeito de um longa que precisava de uma voz de fora. Parece que faltou alguém para dar um suporte, uma condução mínima, porque a ideia pode ser excelente, mas você precisa colocar no papel, precisa rodar também, e aí já é uma outra história. E eu repito, se o foco do filme fosse análise de marcas do passado, traumas, ausência de familiares, a base de Demonic seria muito interessante. Agora, a aplicação pro terror já deixa muito a desejar. Folclore, símbolos e objetos são mencionados apenas para causar algum tipo de dúvida quanto à possível resolução do conflito proposto, ampliando sempre a escala do mal do tipo: não subestime personagens porque você não sabe o que vai acontecer a seguir. E nós podemos dar vários descontos para Demonic, um filme de baixíssimo orçamento, produzido em tempos de pandemia, mas isso afeta a experiência também. Por exemplo, nas atuações, parece que não existia um tempo mínimo para ensaio. A própria ambientação é extremamente precária. É uma história que envolve família, envolve traumas, mas você não sente emoção alguma. É um filme robótico. Muito porque faltam momentos de tensão. Chegou um momento de Demonic que eu fiquei pensando sobre o título, sobre o pôster e imaginei, olha, alguma coisa tem que acontecer.
Eu tô na espera desse acontecimento até agora. É um longa extremamente monótono e eu o encaro como um experimento que deu errado. Talvez uma aposta muito grande na imersão na realidade virtual, mas que deixa de lado a história por completo. Então, para Demonic, nota 2. Olha, se o Neil Blomkamp acreditava que com Demonic ele resgataria o interesse do público e dos estúdios pelas suas produções, eu sinto muito por ele. Certo, pessoal? Muito obrigado pela atenção, até o próximo vídeo e tchau!